Mais ou menos? Mais ou menos. Salve, Tá salve, ótimo. galera blogueira. Tá ótimo. Está começando mais um Prog Talk. Eu sou o Paulo. Depois dessa cena lamentável de uma improvisação aqui. Eita, a gente tá ficando Nosso guitarrista. Nosso guitarrista tá maravilhoso. lamentável aqui direto dos meus estúdios cozinhais, como vocês podem ver agora com uma nova câmera, né? Agora uma câmera de lente wide zone. Como é que é aquela lente aberta lá? Não sei, não lembro. Acho que é o Aizone mesmo. Eu acho que deve ser. Está começando mais um Prog Talk. Como eu disse anteriormente, depois dessa bagunça toda, eu sou o Paulo, vosso tão bagunceiro anfitrião. Estou, claro, né, na ilustre presença e frequente presença dos meus queridos amigos Kelvin e Arthur. Kelvin. Fala aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um episódio. Arthur de la Almeida. E aí, pessoal, mais um episódio aí, vamos que vamos. Galerinha, estamos então aqui hoje para falar de um disco muito, muito bom, muito querido, icônico, né? Embora Querido demais, claro. a Rolling Stone discorde um pouco disso, eu tava lendo. Também lá da lista dos que completar 50 primaveras, né? Sim. É. Mas também, né, a Rolling Stone não gosta, mas do que a Rolling Stone gosta? Também tem isso, né? Mas enfim. Eu acho que esse aí deve ser até um dos mais queridinhos deles. Não, a crítica foi ácida, mas foi gentil. Ele tava lendo a crítica esse dia da época. Bom, estamos falando de Aqualung, o quarto disco do Jethro Tull. Mas antes, vamos fazer os nossos recadinhos convencionais, né? Só para que a gente não possa perder o time do início do vídeo. Vamos falar das nossas redes sociais, né? Começando pelo nosso Instagram, que é o @prog_land, que a gente coloca costumeiramente lá releases, datas comemorativas. Curiosidades, tudo, né, em geral. Curiosidades, variedades, tudo em geral relacionado ao mundo do prog e do art rock. Temos também a nossa página no Facebook, que segue o mesmo nome, que é o Progland. Vocês colocando lá Progland já conseguem achar facilmente, é bem tranquilinho. Temos o nosso e-mail, que vocês conseguem nos contatar por lá, caso queiram, ou caso prefiram, que é o progtalk2012@gmail.com. Temos também, esse é muito importante, tanto quanto os outros, claro, mas esse dá dinheiro pra gente, os outros por enquanto ainda não, que é o nosso perfil no Groover, né? Então vocês conseguem achar a gente lá como Progtalk. A sinceridade do Paulo é comovente. É importante destacar. Aliás, se quiserem dar dinheiro, solta o Pix aí. A gente aceita Pix. Põe a chave aí. É o nosso perfil, que é Progland no Groover. E para quem não conhece o Groover é uma plataforma de divulgação de artistas novos. E artistas também consagrados que queiram colocar os seus trabalhos lá. É válido para quem quer divulgar um trabalho novo que esteja desenvolvendo ou para quem quer conhecer o trabalho de outros artistas ao redor do mundo, né? Uma plataforma muito interessante. Então você consegue achar a gente lá no Progland, no Groover, groover.com. Bom, e a gente tem, né, claro, nosso novo empreendimento do ano, que é o nosso canal do YouTube. O Kevin tá tocando lá com mais assiduidade do que até eu e o Leandro, e o Arthur também vai colocar lá coisa em breve. E lá a gente também faz a mesma coisa que a gente faz aqui no Prog Talk. Inclusive esse vídeo vai pro YouTube, né? Então esqueça desse detalhe. Sim. E a gente comenta coisas a respeito do mundo da música, do rock progressivo, e tem conteúdos exclusivos também que vão só pro canal do YouTube. Então fiquem ligadinhos lá, é muito importante, pessoal. Galerinha, então vamos falar hoje de Aqualung, quarto álbum do Jethro Tull, Jethro Tull. E é um álbum muito querido pelos fãs, né? Um álbum muito querido até pela crítica, inclusive. Qual é a relação de vocês com a banda? Mais aclamados, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Qual é a relação de vocês com a banda? Quer começar, Arthur? Porque eu particularmente não tenho uma relação muito fixa, muito próxima. Então, vou contar um pouco de como eu conheci o Jethro Tull. Eu tava, como eu já expliquei em vários... no episódio que a gente fez, que eu conheci o prog através do Failing English, né, do Genesis, que eu comprei numa banca sem saber o conteúdo do disco. Aí eu comecei a escutar, né, escutei Emerson, Lake and Palmer, né, aquelas bandas que todo mundo começa escutando prog, né? E aí eu lembro que eu tava procurando algum disco, se eu não me engano, eu já era bem fã de Beatles, e tinha um disco solo do John Lennon que o nome era Sometime in New York City.
E a capa desse disco é um jornal também, né? Aí eu tava vendo, e aí eu vi uma capa parecida. Eu achei que era o do John Lennon e tal. Eu fui ver e descobri que não era, né? Obviamente, vi que era outra banda e me interessou, né, pela capa. Aí eu fui escutar e acabei gostando da banda e tal. Depois fui procurando mais coisas. Escutei o Aqualung, depois fui comprando outros discos. Começou já logo direto com o Chica da Vida. É o mais comum de achar, né? É. Fácil de achar em qualquer lugar, praticamente. Essa música não acaba nunca, né? Não pensou em foi? Não, eu achava que, tipo, porque eu tava acostumado com Genesis, que tem umas músicas longas, sim. mas, tipo, Genesis não tem suíte, se eu não me engano. Não, com exceção de Super Friday. Tem Super Friday. Aí, pô, eu vi essa aí, eu falei, caralho, o que é isso? 20 minutos de música, 22. Aí eu escutei, né? A gente tem. No começo é um pouco cansativo, né, cara? Não tem como não falar que não é. Quando você tá acostumado a escutar música pop, que tem uma fórmula já predefinida, é diferente, né? Eu lembro que eu falava, porra, 20 minutos de música não é música, é tortura, né? Nunca que eu vou ver uma Aí música com não, 20 minutos. fui pegando gosto, escutando outras coisas além, né? E eu já gostava um pouco de folk, né? Então ajudou em algumas partes do disco. Não foi isso, basicamente. Aí depois a gente vai pegando e vai descobrindo, né? Não tem Vai jeito. procurando. Depois que pega o ponto de partida. Eu particularmente, não, como eu disse, não tenho nenhum vínculo próximo com o Jethro Tull. Eu sei que é uma banda nitidamente clássica, né? Até meio que É um dos clássicos, blasfêmia, né? né? É meio que blasfêmia Dos você não ouvir ingleses. muito. Mas sempre foi... É clássico, mas a gente não sei, né? Eu tenho a impressão que eles são meio, sabe, de Purple rock. Como assim? Como assim? Não, de Purple é uma banda grande, mas é meio lado B. Você não acha, não? Não, eu acho que o Jethro Tull realmente, fora do clássico Aqualung e Chicas a Brick, eu acho que o Jethro Tull realmente é uma banda que fica um pouco de lado em relação aos outros releases, sabe? Principalmente no começo de carreira, fazendo né, uma cara? analogia com as bandas de rock e de metal, sempre que você cita os grandes, você vai citar, sei lá, da primeira trinca, ela tem o que? Black Sabbath, que mais que o Você pessoal diz rock cita? setentista? Led Zeppelin, que não é uma banda de metal, mas Metal, o mas o pessoal pessoal coloca no cita como balaio. se Então fica fosse. como uma metal. E de Purple, depois de Purple ficou pra trás, bem pra trás, É. né? De Purple teve umas Eles são mudanças conhecidos, bem. mas são bem menos. Eu tenho essa mesma De impressão Purple com o também é Jethro. Verdade. deixado bem de lado, bem, Quase bem. Smoke on the Water também. E Então, o eu disco lá deles, o tenho essa Machine Machine impressão Head, acho Head. que é esse. com Machine Machine Head, né? Head. O E-Rock também é bem clássico, né? O Fireball, mas também ele foi pra trás. E eu tenho essa impressão com o próprio Jethro, mas eu sei que é uma banda grande, mas ainda assim eu nunca me deu trabalho É além uma de banda rock que clássico. acho que ainda deixa. Ainda, tipo. O pessoal ainda deixa um pouco de lado, tipo, por causa que eu acho que eles tiveram esses dois lançamentos que fizeram mais sucesso, que foi o Aqualung e o Chicas a Brick, e o pessoal deixa um pouco de lado, né? Porque tem outras coisas para escutar e tal. Também Perde uma banda muito boa, né? Que talvez eu vou falar minha opinião para vocês. Eu acho que o Jethro Tull tem mais folk rock do que o progressivo em si. Eu acho que às vezes é se meio tu pegar a contraditório discografia deles, com definir certeza. como uma banda de rock progressivo, sabe? O pessoal Tipo, vai buscar eu os acho que eles álbuns têm que são músicas conceituais, né? progressivas, entende? Que bem, toda Pessoal banda de prog tem isso. tem, né? É. O Yes, por exemplo, tem, né? Eles têm, Os eles primeiros têm, álbuns. eles têm muito O lado de Rush. folk também. O Por isso que talvez isso eu acho que talvez, pode ser que não seja necessariamente, não vivi a época dos anos 70, então fica complicado dizer. Mas talvez eu acho que talvez esse ingrediente talvez fosse um dos pontos principais deles não terem, tipo, tanta repercussão quanto os demais. Porque que os o outros. folk? Eu acho que talvez. Acho que Com rola um certeza. Eles têm preconceito de muita folk lá. orientação de folk nas músicas. Ele é muito folk, cara. É muito, tipo, é folk puro, praticamente. Eu não sei, Blues também, começo não dos sei qual é álbuns. o peso Eles do deixam. folk. O folk é uma música meio, talvez, rechaçada na Inglaterra. Eu não sei como é que é o peso social Então, o dessa música. folk é contraditório, porque folk, na verdade, é de música folclórica. Sim. Então, o folk, tipo... quando a gente fala em folk, a gente pensa em Bob Dylan. Já ouviram falar em John Denver também? John Denver. Sim. Daquela Country Roads. John Denver, Country Roads. Mas isso é porque a gente tira de artistas que começaram a carreira no final da década de 60, e teve a década de 70, que teve esse folk com Bob Dylan, mas na verdade folk, qualquer tipo de música pode ser folk, contando que, tipo, conte uma história folclórica e tal. É que a gente pega com aquelas pessoas que, tipo, que ficou tocam estigmatizado violão, com musiquinha do violão, música do da violão, flautinha. Violão também é então, coisa. tipo... Mas realmente, essa influência do Jethro Tull é dessa parte do violão semiacústico.
Das canções folclóricas eu acho que não tem muito, mas é nessa pegada que é complicado definir o gênero, né? Ainda mais tipo Eu posso do dizer folk, que é até meio dentro contraditório. do cenário inglês, das bandas de prog da época, se a gente parar pra ver, a banda do Jethro Tull é a banda mais inventiva musicalmente, porque tem flauta, tem guitarra, tem violão. Não, com certeza, sim, sim. Só que, né, os caras Tem acabaram ficando meio saxofone pra trás. também. Pô, saxofone, Saxofone. cara. Vocês me desculpem, mas eu não lembro da banda dos principais do prog, Não, além do tem. Pink Floyd também é contraditório falar que é prog, mas, O tipo, próprio fim Genesis, de se parar pra ver, carreira. eles têm mais disco pop do que É, não prog. tem saxofone, pô. Não. Saxofone tu Com pega exceção, acho que. Não, é realmente, não as tem. bandas de Só o Canterbury King Sign lá que Crimson. a gente comentou. O King Crimson, verdade. Mas as bandas lá, o saxofone é mais um elemento jazzista, né? De bandas que tem É. mais influência de jazz. Então, tipo, o Jethro Tull nessa parte aí, eles são uma das únicas bandas que usa, tipo, do cenário Eu mais considero mainstream do eles prog. como junto com, talvez com Gentle Giant, uma das bandas mais experimentais do prog. E eu vou. Ah, não, com certeza. Experimentais, eu não digo necessariamente deles serem uma banda ultra, hiper, mega virtuosa. Não tô falando disso. Não, com Tô certeza falando não. das Se fórmulas permite, das músicas, sabe? Porque, Sim, porra, tem umas tem coisas músicas bem. no repertório deles que, porra, são muito hard rock. Não são folk. Tem umas coisas muito estranhas, muito Algumas até que a gente vai diferentes. falar aí. Sim, vai nesse chegar disco lá. principalmente. É, A gente Tem vai chegar bastante lá rock, sim. porque tem. o próprio Jethro Tull, na verdade, as raízes do Jethro Tull são no blues, né? A gente vai comentar um pouco da história Sim. da banda, Exatamente, a junção mas do eles blues com o surgiram... rock. Cara, o primeiro álbum deles não tem nada Blues de Rocks. prog e de É um mal de disco de rock, é blues. blues. É um disco de blues. E ao mesmo tempo, olha como é que é uma coisa bizarra. Ele é um disco de blues, mas eu vou ser bem sincero, eu percebo algumas pitadas de influências de jazz ali, Não, naquela tem, Serenade to a claro. Cuckoo, aquelas Essa música é muito instrumentais, boa. Talvez até entende? pela própria formação do Ian, né? Assim, ele é um músico É, erudito. Então, naturalmente, o É, cara busca é, influências, né? é. sim. E Muito se você parar bem. pra pensar, na verdade, Diretor. o único elemento erudito mesmo que tem no Jethro Tull, que eu lembro de faixa, tipo, realmente muita influência é aquela adaptação de Bach, né? Que é Buré. Que é Blu-ray. linda também. Ela é muito linda. Muito, muito Figura de bonita essa bar. faixa. Eu adoro. E tem uma Muito swingada boa. de jazz, inclusive, né? É, Sim, a tem, bateria super. principalmente. É que essa música foi adaptada para Tem. flauta pelo Ian Anderson, se eu não me engano. É possível Que que era porque... originalmente concerto para guitarra, se eu não me engano. Eu Violão, no caso. não sei qual é o... Enfim, não vou lembrar agora. Mas muito bem, vamos então. Agora, gente, todo mundo já falou a relação que tem com a banda, e especialmente com o álbum, né? Não sei se quer ter alguma coisa a complementar. Faltou citar a formação, não? Não, ele já tinha falado mesmo. Eu conheci eles através de um DVD chamado Slipstream, que ficou muito conhecido aqui no Brasil, que foi gravado a turnê do A, do E. Eu chamo de A. Aqui de É o do- brasileiro mesmo. Foda-se. Que, Tanto que, faz. que foi da turnê, que foi a formação lá, que foi a formação que durou pouquíssimo com o Eddie Jobson, com o Mark Álbum, né? Gunning. Só Foi. um álbum. Eles E eu tocaram um conheci álbum. dali, porque meu pai tinha esse DVD, e inclusive foi um dos primeiros DVDs que ele comprou, DVDs mesmo, porque ele tinha antigamente muito VHS. Então me chamou muita atenção musicalmente, porra, um vocalista que toca flauta ao mesmo tempo, foi a primeira Louco, vez né? que eu tinha visto isso. E E em tempo né? integral, pô. Sempre. Sim. Aí Ainda isso tinha me chamou outras muita músicas, né, além atenção. do Way. E era um repertório, porra. E esse DVD vinha com videoclipes interligados Foda. que a banda mesmo fez pro lançamento. Então, porra, Nossa, que Sweet legal. Dream, Interessante, que é uma né? música Esse DVD. que foi lançada como single em 69, Sweet Dream, eles gravaram um videoclipe especial naquela época, em 1980, para botar no DVD, que é um Caralho, videoclipe que louco, louco. que É é do o stand-up Ian essa Anderson. música? Não, ela não é do stand-up, mas Saiu no na mercado... época. É porque ela foi lançada como single promocional, Pode crer, legal. Não mas é sabia da dessa. mesma época. Aí o que O stand-up é acontece? de 69, né? Aí o que acontece? Eles fizeram videoclipes para as músicas, porra. O Ian Anderson vestido de vampiro. Aí e tinha Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die também, que foi também. Eles gravaram um videoclipe deles todos velhinhos lá também. Cara, Puta, isso me chamou muita atenção porque eles tinham, sei lá, essa coisa meio teatral. Eu gostava. E foi uma das Eu primeiras vezes acho que eu legal isso curti. também. E assim que, porra, que eu tive autonomia pra ouvir música mais seriamente,
foi uma banda que, porra, eu comecei a ouvir os discos, a Vera e... Ah, não, sim. Sem nenhuma, Quando tu não pega... só um grande músico, como também um grande intérprete, né? Porque Porra, ele não tem Quem? só habilidade... Ian Anderson não tem só habilidade técnica de beleza. música, né? Mas também ele é um ator Não, no palco. sim. Integrantes da época, Ian Anderson nos vocais, violão e flauta, o Martin Beyer na guitarra, na flauta doce. Só pra eu saber que o Martin tocava flauta doce também. Flauta doce Toca soprano. tudo esse puto. Toca tudo. Se O eu não John me engano, até Evan, bateria ele toca, não sei. é capaz. O John Evan no piano, órgão e Mellotron. Mellotron, que era o Mellotron emprestado da época, né? Tava com o King Crimson, tava com o Janet. Ninguém Tem uma tem história, isso aí. tem uma história assim, não sei se vocês já Revezavam. ouviram. Eles revezavam justamente o... Eu não sei se era Não, Yes, sim, isso acontece. Essas bandas aí alugava... grandes, É elas... porque não era um instrumento muito comum, né? E é caro, né? Então os caras não iam comprar no começo de carreira era pra poder caro. pegar. Acho que era o Yes que alugava do King Crimson ou o contrário, uma coisa assim. O Mellotron. Não, acho que os caras do King Crimson que alugavam para outras bandas. Acho que é isso. Inclusive o Tony Banks, eu acho que tem uma história num documentário que ele pegou um dos caras do King Crimson durante a época do Nursery Crime. Que ele Engraçado isso, né, cara? Tava ali do lado do vizinho, né? É porque era um instrumento muito caro. Sim. Né? Porque época, o Mellotron foi um dos primeiros instrumentos de samplers. Tinha samplers para vários instrumentos. A música era analógica ainda e ele já tinha essa questão digital, entre aspas. Então, não, porque de fato era digital, mas meio que analógico. Se é que é possível entender dessa forma. Hoje em dia tu faz qualquer coisa no computador, né? Engraçado. Hoje com uma coisinha MIDI você resolve. Tecladinho e um VST já era. Acabou. Você vê como é que é. E a gente tem produzido cada vez menos música. Fica a crítica para os músicos. Está mais fácil, estamos fazendo menos coisas. Muito bem, seguindo então, John Evan, a gente já falou, piano, órgão e Mellotron. O Jeffrey Hammond, como Jeffrey Hammond, na assinatura do álbum, com baixo, flauta doce e flauta doce alta, né? E os vocais. E o Clive Bunker na bateria e percussão. Exatamente. O estilo a gente sabe que é o folk rock ou o prog rock, dependendo de quem quiser classificar, ou só rock também. A gente sabe que a banda é da Inglaterra, como a gente já comentou, e o álbum foi gravado entre dezembro de 70 e fevereiro de 71. Ou seja, foram dois, 3 mesinhos ali para poder trabalhar, né? Bem pouco tempo, se você parar para pensar, né? Não sei se tem gravação, né? Pouco tempo. Não sei se é uma coisa que eles produziram durante, não consegui achar nada, ou seja, já tinha material dos outros álbuns. Eu acho que ele falou numa entrevista que a maior parte do álbum foi gravado entre dezembro e janeiro e que eles voltaram em fevereiro só para gravar overdubs por cima de algumas partes. As composições foram feitas nesse período também? Eu acho que foram feitas nesse período, hein? As composições também foram nesse período? Se bem que tem aquele fato do baixista ter saído da banda e eles tiveram que chamar um cara. Sim. Então não sei se já tinha composição feita, ele só tocou, sabe? Eu acho que é isso. Sim. Eu não sei, vou até procurar depois, mais fácil, para ter guardado aqui. Deixa eu arrumar meu microfone. Antes que caia. Muito bem, então vamos lá. Vamos continuando com a data de lançamento. Já falamos, a duração é de 42,55 minutos e feito pela gravadora Island Records, do Reino Unido, e a Chrysalis na Europa. E a Reprise Records nos Estados Unidos. Aliás, vale dizer, esse álbum foi uma tentativa do Jethro de entrar no mercado americano, né? E não deu certo? E deu certo, de certa forma. Pode você parar pra ver, deu. É o maior sucesso deles comercial, né? Lá, sim. Exatamente. E tem como produtores o Terry Ellis, né? E o próprio Ian Anderson, o chefão da coisa toda. Você tem alguma informação pra fazer tudo, velho. Então. Demais. E fazia tudo e era um chefe bastante rígido, né? Acho que inclusive o Tommy Iommi não entrou no Jethro Tull por causa graças conflito a Deus, de egos, né? Foi triste. Na verdade é porque o Tommy Iommi, ele é conhecem, o Black Sabbath sabe como é que o Tommy Iommi era, ele é um cara meio... Exato. Com coisa de compromisso, essas coisas tem um perfil muito parecido. De ensaio e tal. E ele não queria, obviamente, se impor ao que o Anderson fazia, né? De ensaio, tipo, de ensaiar certinho o horário e tal. Não, cara, é totalmente diferente. E depois ele não entrou no Jethro Tull e vocês sabem... Foi a melhor coisa que aconteceu pra nós. E pelo menos tem um registro gravado, né? Dele tocando com o Jethro Tull, que infelizmente... Gravado, entre aspas. Infelizmente é como é que chama? Uma dublagem. Uma dublagem, mas vale a experiência. Pra quem não cara, sabe e tem uma história muito louca nesse dia. Só para explicar pro pessoal, o Tommy Iommi começou relativamente a carreira, né?
tocando com Jethro Tull, e tem um vídeo dele tocando com Jethro Tull no Rock and Roll Circus do pessoal lá do... Porque eles estão fazendo... Qual é o nome dos caras lá? Esse é o nome agora. Rolling Stones. Quando se dubla? Os Rolling Stones, Foi. Rolling Stones. Rolling Stones. Isso. Não, tô falando quando ele se dubla o... É de... Putz, Caralho, esqueci. caramba. Putz, tá na ponta da língua. Gente, ajuda aí, dublagem, pessoal. ué. Comenta aí. Não, quando ele só... a mesma coisa que o Kiss estava fazendo nas últimas turnês. Playback. Basicamente eles colocam... É playback, exato. Playback, isso. Só pode É que, comentar aí depois no basicamente- comentário do vídeo. Ah, pessoal burro, é playback. Pode xingar a gente. Tá tudo? E tem uma... Nessa parte... Pode continuar. Não. É que você é fã dos Beatles, então as histórias... Não, sim. Tu sabe, eu o- acho que tu deve saber. Cara, é porque O o quê? que acontece? Alguns anos atrás, o Ian Anderson deu uma entrevista, eu acho, falando sobre essa passagem do Tony Iommi na banda. Cara, essa entrevista é genial. E que o Tony Iommi era muito fã de Beatles. E o John Lennon participou do show, que ele fez Participou. lá aquela bandinha improvisada, do Dirty Muito Bad. muito foda. Que a performance de Air Blues é muito foda. Aqui que Do acontece? caralho. E ele tava lá porque teve um momento que tava todo mundo antes da gravação lá, as bandas reunidas, assistindo umas outras, e eu acho que ele viu o John Lennon lá. Com a Yoko, eles já estavam tendo um casinho nessa época. 67, né? 68? Não, 68. 68. Aí o que acontece? Aí eles já estavam tendo casinho nessa época, e o Ian falou que naquela época o Tony ficou alvoroçado para falar com ele. O John Lennon, o maior ídolo dos Beatles, estava ali perto dele. E que o John, durante as gravações, tipo, parecia um cachorrinho da Yoko. Tipo, a Yoko chamava ele para fazer Ele era alguma gadão, coisa. velho. Ele ia atrás. Polêmica. Ele fazia tudo. E o Ian Anderson chamou ele antes da performance dele. Porque teve uma hora, eu acho que a Yoko deu uma puta bronca no John, acho que por causa da guitarra dele, tava mal afinada. E ela deu Não, uma acho que ela não puta brigaria bronca. por causa disso, não. Não, segundo o Ian. Mas Será? eu acho que ela meio que, tipo, tava meio que pedindo as coisas e Tu o John quis dizer que ela acatava na gostava de uma hora. desafinação. Tipo, como se ele fosse não, cadelinha. Ele era gadão dela ali. Ele era ficou gadão. maluco dela. Aí o Ian falou assim, o Ian olhou assim, ó, peraí, esse é o seu ídolo? Esse cara que vive correndo como um cachorrinho atrás dela? Nossa, imagina a E treta. o Tony Iommi ficou super sem graça, assim. Já dizia o ditado, né? Nunca conheça seus Caralho. ídolos, né? É. Você pode ser Cara, Não, essa mas história é nesse muito caso bizarra. eu não ia ligar, não, porque todo mundo na mídia mundial sabe que o John Lennon babava ovo da Yoko. Todo Mas mundo aí- pode. Se nós legal somos falar gados, isso. réis mortal, deixa o John Lennon também ser, pô. Sim, deixa o cara. Polêmica aí, pessoal. Mas Então, isso aí. bom, a gente tem as divisões, então, álbum de dois lados, obviamente. E tem no primeiro lado uma série de temas com 6 personagens, incluindo indivíduos de reputação questionável, que é o personagem título, né, o Akalang, o Véi Tarado, a Cross-Eyed Mary, e 2 passagens autobiográficas, incluindo a Ship Day Return, que a gente vai falar mais pra frente, que fala sobre o próprio Ian Anderson e o pai dele, sem dar spoilers, tá tudo? Você ia falar alguma coisa? Eu ia só falar que na contracapa do disco, eles meio que contam uma história. Não é uma história, mas tipo, umas frases que meio que fizeram os críticos, né, para confundirem com álbum conceitual. É meio que uma não é um polêmica poema, também, mas disso, né? é que o álbum é dividido, né? Tem o lado 1, que é o Aqualung, e o lado 2, que é o My God. My God. E meio que fala, tipo, tem algumas relações com Deus, essas coisas, falando sobre a Religião, criação do Isso, homem e tal. A relação do homem com a religião e a maneira como ele lida com Deus. Mas Isso no lado B. conceitual não é, porque não tem uma história totalmente completa com início, meio e fim. O São John Lennon faixas mesmo com não gosta temas. dessa colocação de chamar o álbum do Aqualung de conceitual, né? No ano Ele não seguinte, enfim. Mas depois, mais pra frente a gente vai Faz um vídeo, né? Tem que... Agora a respeito das divisões, né, das faixas, né? Que a segunda parte, né, só para ressaltar, é dividida pela relação do John Lennon. O John Lennon tem uma relação bastante complicada com a religião, né? Pelo que Ian. ele mostra no... sim. John Lennon não, Ian Lennon, é verdade. Ian. Afinal, good people. Afinal, good people. Imagina Porra, ele, cara, é complicado, né?
Eu confundo sempre. Esses sobrenomes loucos. Não, o John Anderson tem uma relação muito bem resolvida com Deus. O Ian Anderson que não tem. John Anderson, Ele é meio... tem cara de vovô da igreja. Não que o Ian Anderson pareça um... O pessoal falava que o Ian Anderson parecia um mendigo, né, velho? Principalmente pela capa desse álbum. Eu não sei, você acha? Não... se bem que naquela época ele parecia. A capa é um mendigo. E já falaram que pegaram meio que um pouco da face do Ian Anderson para fazer a capa, então... Não sei. Bom, mas o cara... já que o Arthur entrou no tema da capa, vamos falar da capa, né? Capa foi criada por um artista mostrar chamado Burton Silverman. Você tem ela aí? Tem. O cara tem. Eu vou só desligar o... Eu vou tirar aquele... Ele come o pedacinho da capa. Que é melhor para... Deixa eu ver aqui, gente. Aqui... Background filters. Aí. Nossa, tá estranho, né? Não, ficou legal, pô. Não. Aqui, ó. Aí. Lindíssimo. Contra a capa é... Também lindíssimo. Mendigo também. E a capa aberta são os membros da banda como mendigo também. Olha que engraçado. Mas é isso, é uma arte bonita. Fizeram a partir dentro da banda. E tem a ver com o disco, né? Isso é legal falar. Que o velho da capa é o Aqualung. Tem a ver com a história da música. É uma obra de arte. O velho da capa. Eu acho melhor até a gente falar da história da capa dentro da música. Dentro da música, Sim, claro. Então a gente já pode tirar o blur aqui, faixas, né? Porque se tem alguma informação complementar que não seja relacionada às faixas para falar. Nada, a gente falou de praticamente tudo já. Show de bola. Então vamos para a faixa inicial, que é a faixa que dá nome ao álbum, Aqualung. E aí, o que vocês têm a dizer sobre essa faixa tão icônica do rock? Essa faixa é muito boa, cara. Minha opinião mesmo, tipo, eu acho que ela abre o disco, tipo, da melhor maneira possível, sabe? E a letra também é muito interessante, fala sobre o personagem principal, né, do contexto do álbum, né, o Aqualung. E ele vai ser também tratado mais pra frente na história. Os acontecimentos dessa faixa são vistos de outro ponto de vista na faixa seguinte. A gente vai falar mais sobre isso. Vocês anotaram mais coisas, então vocês devem saber. Não, tem algumas coisas também anotadas aqui, né? Mas, aliás, vale dizer, né? O Aqualung quer dizer meio que... Não é uma palavra que existe em inglês, mas se você for traduzir de uma maneira livre, seria pulmão com água, tipo assim. Seria algo mais ou menos isso. Então é um cara que tá zoadão, tá doente, e que é o Aqualung, né? Que é um morador de rua, entre aspas, safadinho, é o mestre Kami das ruas, né? Ele é meio... E que retrata... Como é que a gente pode falar? Não vem tarado, né? Mas, poxa, mas tem muito mais. É que a gente tem um costume de... A gente, eu não sei. Eu, por exemplo, a gente sempre escuta que o Aqualung, o pessoal só foca nisso, né? Que é um velho tarado, etc. Mas não. Falam que ele é pedófilo, né? Sei lá. Aquele primeiro trecho da música, né? Pra Zé Maeri é menor de idade, né? Se parar pra ver. Sim. E ela agora dos programas ela atende ele, né? Mas a gente vai chegar. Isso aqui, cara, você tipo caramba, né, essa faixa, porque depois a gente conta um pouco. Ela vai além, né? Não é só a respeito de um velho pedófilo, tarado que seja. É a situação que o Johnny... Porque a foto, né, a gente comentou sobre isso, que é a imagem que... O personagem que dá nome à música, também é o personagem que dá a foto pra capa do disco, né? Foi uma foto tirada pela esposa do Ian Anderson na época. Isso que eu ia falar. Ilustrada pelo Richard lá. Richard o nome do rapaz? O artista? Não. Burton Silverman. Isso. Que tinha esse tipo de traço realmente. Se vocês jogarem no Google aí, pessoal que está assistindo o vídeo, ou o pessoal está ouvindo o podcast, se jogarem no Google aí, vão digitar lá Burton Silverman, vocês vão ver que todos os quadros dele daquela época são voltados com um traço mais ou menos a esse estilo do Aqualung. Bem interessante. Bem legal. É uma capa bem feita, né? Uma arte bem... Muito. É uma obra de arte. Uma pintura, né? Uma pintura, cara. Porque o que acontece? A esposa do Ian, que é Jenny Franks, o nome dela, inclusive ela é co-creditada como autora, e eu vou explicar por quê. Ela trabalhava como fotógrafa e ela tirou várias fotos de mendigos, que ela trabalhava muito com paisagens naturais, e ela tirou várias fotos. E uma das fotos, o Ian olhou e falou... Cara, e o Ian ficou meio que tão impressionado que ele resolveu fazer uma história contando... que ele resolveu fazer uma música contando a história de um mendigo.
Mas é Algo que fictícia, ele né? nunca tinha feito. Algo que ele nunca A tinha história feito. do Aqualung é A fictícia. história né? fica E meio fictícia, né? que pegou a foto para se inspirar. Sim. Inicialmente, a capa do álbum, eles queriam usar a foto original da Jenny, que serviu de inspiração, mas a gravadora mudou de ideia e sugeriu pro Ian para eles botarem uma versão desenhada da capa. Ele não queria, mas acabou aceitando e eles chegaram E eu gosto mais de capas que desenhadas do que desenhadas, reais. animadas do que não tem- capas E realmente ele anos contexto, mais né? tarde, falou: porra, foi uma puta ideia da gravadora, porque a capa do não ficaria caralho. melhor Cara, do é que muito a difícil original. você achar uma capa de Tão que é uma icônica. foto só boa, né? Sim. Tem algumas, de prog eu não lembro de quase nenhuma. Geralmente são É. Consigo gravuras, né? lembrar. Geralmente são coisas criadas, né? São- São coisa. é. É porque o rock em si, tipo, essa parte do art rock, prog, sempre envolve um pouco de. É sempre uma coisa mais Capa, viajada, né? Uma é. coisa tipo. Uma capa que tem a ver com o disco, sabe? Não é só uma capa que tá lá só pra Exatamente. ilustrar e tanto faz. Entende? E Então. por causa- Quer ver? E por causa dessa contribuição que a Jenny deu da foto, ela foi creditada como coautora, meio que como inspiração inicial da música para o Sim. Ian escrever. E é uma das raras vezes que ele acredita alguém a não ser ele mesmo, né, nas músicas. É um puto. É um puto. É porque ele não acredita ninguém. Maluco, né? Coisa, sei lá, estranho. Né? Eu não tenho outra palavra pra isso, mas vamos colocar maluco estranho. Falam que o Ian Anderson é um cara bem polêmico Tem aí, uma mas história- que tem ele uma é um história Temperamental cara- no ele estúdio. Um cara bem temperamental Tem e até bem uma chato. história em Sim. torno dessa gravação, porque o riff que o Martin escreveu, porque foi o riff quem escreveu foi ele. Quem escreveu foi ele. O Ian meio que pediu, durante vários dias da gravação, que o Martin escrevesse um riff muito pesado para uma música. Porque Sim. ele sentia que o Jethro Tull tinha feito já músicas mais folk, outras músicas mais hard rock, mas ele queria um riff bem pesado, que evocasse muito de uma cena mais hard rock, que estava nascendo na época, porra, na Europa, com Black Sabbath. Black Sabbath em 1970 tinha acabado de lançar o Paranoid e tal. E o Martin veio com esse riff, e ele gostou tanto do riff que originalmente o solo da música, aquele solo icônico que tem no meio da música, o Ian tinha escrito todos os solos até então, até o Benefit, foram solos que o Ian escrevia na flauta, transcrevia. pegava a partitura e mandava pro bar, reproduzir quase que nota por nota. Caramba. E nesse solo, o Ian não estava conseguindo fazer uma melodia na flauta para o solo. E ele pediu meio que pro Martin, pô, já que você escreveu o riff da música, você pode improvisar um solo que você goste, etc. E ele gostou tanto do solo do Martin, que nas outras músicas que ele já tinha escrito as melodias de flauta pro Martin reproduzindo os solos na guitarra, ele pediu, cara, olha, deixa para você, se você quiser refazer os solos, fica a seu critério. Inclusive, no momento que o Martin estava gravando o solo no estúdio, eu não sei se vocês sabem, mas o Led Zeppelin nessa época estava gravando o quarto disco deles no estúdio do lado. O Jethro ficou com um estúdio maior e o Led ficou com um estúdio um pouco menor. E o Jimmy Page, na hora quando eles estavam gravando o solo da música mesmo, isso segundo quem fala, o Ian Anderson já tinha dito, e o próprio Martin Barre também confirmou a história, o Jimmy Page, eu acho que ele acenou para a banda no estúdio e o Martin estava tocando a guitarra na hora. Então ele não sabia se ele acenava de volta e parava o solo ou se ele continuava tocando. Ele só fez assim com a cabeça, assim, só. Meio que. Eu acho que o Jimmy Page fez de sacanagem isso, cara. Se essa história for verdade. Olha, que história louca. Mas aí, Paulo, o que tu acha da faixa? Não, então, eu ia comentar, né? A gente começou a falar, acabei não terminando de que a faixa Aqualung não retrata só um velho tarado, né? Retrata também uma versão do que era a Inglaterra naquela época, né? Uma condição social do que era a Inglaterra naquela época. Um senhor 70, de idade né? doente. 72? 71? 70, que a gente tem a ideia de que a Inglaterra é um país de primeiro mundo, de fato mas que não tem problemas, né? Então, mas antigamente a situação era um pouco mais complicada, né? A distribuição de renda era muito diferente, né?
Hoje em dia, talvez a Inglaterra esteja no... saúde. uma Hoje condição muita coisa melhor, né? mudou depois com a questão da União Europeia, tudo isso foi meio que unificado. E claro, né, o país também foi desenvolvendo e investindo mais nesse tipo de coisa mais humanista. Mas como você pode ver, né, a ponto de um mendigo ser a capa de um álbum, então é sinal que as coisas não estavam muito Louco! boas. Uma coisa muito interessante Tá só nessa música, complicado. não sei se vocês notam, né, provavelmente já notaram, né, porque também devem ter escutado tantas vezes quanto eu, que ela é retratada em 3 momentos diferentes, né? Que tem a primeira parte, que é o Aqualung mais contemplativo, a segunda mais sério, né? A segunda parte, que é a voz do violão, que é ele mais contemplativo, e a terceira, que é E a ele mais música alegre. explode, né? Isso. Aquela É do bem Still interessante. E é Remember. aquela Remember, música por exemplo. que a história conta bastante, a melodia, né? Ajuda Ela é bem bastante. lúdica, a uma contar a música bem história. lúdica. Sim, cara. E parece, eu não sei se você sente a mesma coisa comigo, mas que eu sinto, no caso. Parece que é contando a história de uma forma de primeira pessoa, não sei explicar, porque a voz do Ian Anderson combinaria muito com a voz, tipo, talvez pelo fato da inspiração na capa, mas parece muito, cara, que tipo, é o Aqualung que Ele tá emula falando uma em voz terceira diferente. Né? pessoa sobre ele, sabe? É engraçado isso. Exatamente, ele emula uma voz diferente. Eu não sei se se ele se vestia daquela maneira toda farroupilha, né? Todo esfarrapado no palco para interpretar o Aqualung de fato, né? Porque se coloca Acho que não, acho que acho que calhou ele era mesmo de parecer. destrambelhado. Cara, De eu roupa. achei, tipo, totalmente. Ele vestia um saco de Não batata, foi pô. proposital e saiu e É. ficou legal, sabe? Ele vestia um É saco isso. de batata, era um mendigo de fato. Parece com o O... Ian Anderson em alguns aspectos. Sim, e a letra, deixa eu ver se eu passei alguma coisa que eu tenho esquecido da Mendigo letra. cabeludo. Fala do morador de rua com vestimentas sussurradas, né? Catando restos de um lanche, seus dedos engordurados e tal coisa. Nossa, fica muito na cabeça esse riff, cara. Esse Não, riff realmente é genial. Então, A bateria é dessa feita música também é muito uma foda. técnica de isolar a guitarra enquanto para que ela faça o riff sozinha e depois entrar os outros instrumentos, é o que faz ele fixar. É muito bom. A gente falou do Tom Iommi, né, em relação a riff, mas a gente também não pode desconsiderar o riff dessa música, né, que é icônico. O Não tem Martin lugar no mundo, Barr Martin também é Barr. um grande rifeiro. Não tem Ele lugar no toca mundo muito. que você não- Os riffs dele são bons, são muito bons. Muito bons. Eu sou capaz de dizer, Ele é um puta inclusive, arranjador. eu não sei em vocês, guitarra. mas pra mim Adoro o essa riff música... dele também, Minister in the Gallery. Sim. Que Que me foi, lembra também ó? um pouco Não, a eu ia dizer que eu sou Echoes. capaz de dizer que pra mim essa música do repertório do Jethro é, sem dúvida nenhuma, uma música que seria que eu mais equiparada gosto. com o... Não que eu mais gosto, porque a que eu mais gosto tem essa. Mas seria equiparada com uma One of Lonely Heart, que não tem um lugar no mundo que um tiozão não conheça essa música. Sim, é Ou verdade. vocês têm alguma outra música que vocês acham que seja mais forte? Do Jethro Tull? Acho que é essa. Acho que eu não Você Jethro não pode Tull, ser uma música que dá nome pro álbum, né? Só consigo lembrar dessa e With You There to Help Me também fez bastante sucesso. Relativo sucesso, né? Algumas sim, stand-up, mas realmente essa é a mais conhecida, obviamente. Essa é Buré, né? Buré fez bastante sucesso também. Teve. Living in the Past também na Inglaterra. Mas essa com a eles compilação. tiveram inclusive. bastante singles, tipo, de sucessinho na Inglaterra. Música seguinte. A segunda história do álbum, Cross Uma continuação. Mary. Segunda história é a continuação. Vamos a Continuação. Outro riff icônico também. daço. É a Cross-Eyed Mary que foi... Ah, não. Que foi regravado pela Tina Turner. Foi essa, foi, né? Eu achei que você ia A falar música do foi Iron regravada Maiden. pelo Iron Maiden. Foi gravado pela... Qual que a Tina Turner gravou? Era muito aleatório Não, a isso. Tina Turner gravou aquela Rolling to the River. Qual é o nome dela? Rolling, rolling to the river. Qual é o nome dessa música, não? Proud Mary. Proud Mary. Proud Mary, que é do Creedence. Do Creedence, isso. Creedence. Foi isso, por isso que eu confundi. Mas Cross-Eyed Mary é uma garota menor de idade que prestava serviço Trágica de diversão. história, né? Adulta. Trágica história. Foda. Mas é curioso, né? A história é trágica, mas pra ela não parecia ser um problema, né? Não parecia, né? O lírico é estranho falar que é engraçado, mas é um pouco engraçado. É basicamente, as duas músicas acontecem ao mesmo tempo. Isso. São contadas em pontos de vista diferentes. Curiosamente, enquanto a gente tem o Aqualung olhando as meninas de um lado da rua, a gente tem a Cross-Eyed Mary sendo olhada pelo Aqualung. E aí começa a história a ser contada. Forte, icônica também, né? Uma das mais famosas da banda. E também o Kelvin até que falou que o Martin Barry falou que é a música favorita dele do álbum, né, cara? Melhor música do álbum. Eu gosto dessa música, mas eu escutei tanto que me enjoou um pouco, admito.
Na minha opinião, não é, mas aí a minha Eu opinião não é a com melhor Motive música do Breath. álbum. A gente vai Não, chegar lá também não acho. com o Locomotive Breath, que é a minha favorita, mas a gente vai comentar sobre. Eu adoro ela. Eu A gosto minha dela. favorita vai chegar ainda. Tenho duas favoritas. Eu Você também. tem alguma coisa complementar a falar sobre nossa querida Corazade Mary? Nada, Não. eu acho que o mais importante, a informação mais útil, foi a sobre a questão do lírico, né? Do livro? Sobre as Sim. histórias Em acontecendo. resumo, é uma garota de programa menor de idade Sim. de uma cidade britânica que se diverte fazendo isso, tirando dinheiro dos caras ricos e também presta o serviço dela gratuitamente para pessoas que ela entende como necessitadas. O Aqualung é um deles, inclusive. Que ela faz só por diversão, só porque sim. Porque Ela para é ela caridosa. diferente. Essa é a Cross-Eyed Mary. Vamos para a faixa seguinte com a Cheap Day Return. Uma vinheta, não? Vinheta acústica. Porque é curioso, né, que essa música conta uma história, Foi- né? Foi inspirada por uma Foi a história. última a ser escrita pelo álbum quando o Ian tava voltando de um hospital que o pai dele tava doente. Exatamente, Ah, tem uma é, história sim, sobre Chip isso, né? Que Return. foi sobre o que. Inclusive é o que dá o nome da. Essa é a É o que dá o acústica nome do da álbum, música. né? É acústica, Uma É. das. É uma das, tem bastante música com influência acústica. com parte acústica, mas essa é É que totalmente tem uma essa só vinhetinha porque é bem violão, curtinha. né? É, Violão e. E ela vocal. tem uma história curiosa, né? Que é sobre o fato, o Kelvin colocou, né? Do Ian Anderson voltar com o pai dele do hospital. E o nome é baseado no fato de uma enfermeira, né? Quando ele foi assinar o prontuário da saída do pai dele, ter pedido um autógrafo pra ele. Ou seja, ô minha filha, não, né? Eu tô aqui com meu pai internado. sim. Ele não deu, Não tem essa safado. Não, ele. Aliás, ela não é acústica, né? Ah, Ela eu tem também voz, não daria, né? não. Tem? Ah, eu daria, velho. Papo reto. Eu acho meio. Isso Não, eu acho ele que deu, é. ele deu. Ele só Ah, ficou, sei lá. ele ficou assim, né? Eu só ficaria Aí, tipo, né? meio, what the fuck? Se meu Mas pai é- tivesse, tipo, no extremo caso, mal, tipo, à beira da morte, eu ia falar, caralho, o que é isso? Mas, Ah, tipo, não. fosse uma gripe, Ah. uma coisinha que, tipo, Não, tava porque eu não tipo, sei tirando quais meu pai do hospital. circunstâncias o É, pai não, dele sim. tava. situação delicada. É. Mas né? ele, É um pai, né? ele ia tirar Então, o pai se do foi- hospital, não ia? É. Ele foi tirar o pai. do hospital. É. Durante Então, enquanto ele tava porra, bem estressado não é? no dia. Se bem que é quando é que ele não tá estressado, tem isso também. Esse velho se estressa por qualquer coisa, né? Mas é bem curtinha, a faixa de 1 minuto e 20 É. e serve como vinheta, né? Só um Bonita. desabafo. Uma Bonita. bela música. Muito bonito. Agora vem uma faixa seguinte, que é Mother Goose. Essa é uma das minhas favoritas. Eu gosto. É bonita Muito. pra caramba, né? Essa tem uma Que influência eles de folk tocam muito também no forte, show de né? Montreux. É uma influência de folk muito forte, né? E a história é meio viajandona, né? Fala sobre o John Anderson indo no... John Anderson, o Ian Anderson. Porra, aí, Tá a gente orelha tá quente agora, querendo né? colocar Eu tô querendo botar o o Ian John aqui, Anderson né? aqui no... É, Aqui o no Ian Anderson Top. fazendo... É uma viagem, né? Não é uma história real que aconteceu, mas é sobre ele indo lá num parque, encontra uma escritora famosa e eles começam a ter uma viagem meio lúdica pelo parque. É mais ou menos Louco. isso. É uma viagem muito louca. Uma viagem muito É louca. uma música que ele escreveu com uma, digamos assim, que ele diz que teve uma temática abstrata, mais É. psicodélica. Porque ele sentia que as letras do Jethro Tull eram muito reais, digamos assim. De Nossa. fato, né? E é bem diferente, Então, né, das anterior. outras bandas de prog, que Lógico, tinham né? muita fantasia, as letras, Coisas etc. místicas, exatamente. Ah, e uma curiosidade é que essa música, Mother Goose, foi a primeira música da história do Jethro Tull a ter Mellotron. É verdade, né? Bem observado. É, que o John Ivan... Eles não usavam muito teclado até essa época, né? Não usavam muita coisa. Ele começou a usar, eles começaram a usar piano, muito de piano e órgão no Piano, sim. Benefit. Porque o John Ivan entrou como músico convidado a princípio. Aí depois ele virou ficou, né? membro oficial. É, no sim. álbum. Legal. Aí depois ele passou a tocar vários teclados. Inclusive no final da década o Jethro Tull teve 2 tecladistas, né? Porque Nossa, que a maluco. arranjadora, a Dee Palmer, que hoje é Dee, na época ela era David, Era o Dave, né? ela é transgênero, e entrou como segunda tecladista. Nossa, Aí o eu John tava até Ivan- vendo sobre isso. É uma das únicas transgênero, Transgênero, do prog. Eu acho que é. é a única, né? É a única. Não lembro Ela de tá mais nenhuma. tocando, nenhum. acho que no projeto do Tá Martin. jogando com o Martin Barre e com o filho do Rick Wakeman. Engraçado, né? Né? Faz isso, né? Que louco. Vai entender. Mother Goose, a viagem do nosso querido Ian Anderson na sua própria Boa cabeça. faixa, boa faixa. Boa Uma faixa, grande uma música. faixa com uma Não tem faixa ruim nesse disco. Não pô. tem. Uma linha de violão muito bem colocada, né? Muito bem tocada, Os inclusive. caras estavam bem. E eles são um grande instrumento, isso. Bom, vamos para a frase seguinte, então, pessoal. Ou vocês têm alguma outra coisa Wandering a falar sobre Loud. a Mother Goose? Não? Então vamos para Wandering Aloud. O que vocês têm a dizer sobre isso? Outra muito boa.
É uma Que boa essa faixa, foi também uma das faixa- primeiras a serem escritas pro disco. Essa faixa Foi sim já é uma escrita faixa durante que as vem sessões pra- do Benefit. Primeira. Mas o Ian... Foi a primeira, eu acho. Chegou a ser a primeira, não? É. Ou a primeira foi a faixa título? Não, Não, as primeiras a serem escritas eu vou chegar lá ainda. As primeiras são do lado B, por incrível que pareça. Nossa, que porra. Lado B. Cara, a gente vai chegar lá. Mas Wandering Again foi uma das... Wandering Aloud foi uma das primeiras. E ela foi escrita durante as sessões do Benefit com o nome de Wandering Again. Inclusive, na versão deluxe do Tem uma. Benefit, tem a versão inicial dela, que seria... Aí o Ian mudou meio que as letras. Essa música, ela é bem tranquilinha, não é? Também, A música é uma também. baladinha, né? Uma voz suave e tal. Cara, é muito bonita, né, velho? Essa música É tem uma bonitinho. coisa... Esse disco peculiar, tem né? bastante música, muita influência do folk. Isso, Porque ela ele volta disse um que pouco na pra época tava realidade, ouvindo né? muito Roy Harper, que Sim, justo. influenciou ele inclusive, ele também cita a gente falou do Led Zeppelin, ele falou que o Led 3 também foi uma influência, digamos assim. Aliás, vale É dizer, né, eles? tem uma... Ih, vou parar de escutar o álbum, então. Por quê? Uma- Tu não gosta do Led 3? Não gosto de Led Zeppelin. Também. Que isso, cara? Como assim? Ah, que isso? Não gosto de Led Zeppelin. Que Não gosto de crime. uma... Gente, vou falar polêmica aqui. Impossível. Não gosto de uma música do Led Zeppelin. Uma, sequer uma. Não, achei que o Sim. LED 3 eu até entendo. Que é o Eu disco escutei mais fofo, eu também todas acho mais as Não chato. pode músicas. ser. No Todas quarto. as Como que não gosta no Não quarto? gosto. Respeita- Caraca. Não dá, não dá. Não Nem dá, não Aquiles Por quê? Por causa Last do vocal? Stand. Que isso? gente? Não, exato, por causa do vocal, acho uma merda. Polêmico. Não, Eu acho que tu vai. Eu acho que. Não, mas você já ouviu. Não vou ficar tipo My Love é uma forçando. baladinha, né? Não, eu escuto. Não. Eu escuto Mas mais você- coisa que eu não gosto do que eu, Claro. do que eu gosto. Pra Mas tentar você- gostar. Então eu ia te perguntar se faz muito tempo que você não. Que você. Eu Meu escutei Deus. semana passada. Não tem como, mas ele não gosta Ah, mesmo. cara. Não, mas Não, eu porque não às vezes, não, sei lá, o cara, tipo, não ouve há 3 anos o Ah. álbum, porra. Aí hoje ele ouve com outros ouvidos e até que é Não sabia que bacana. era possível ser humano. Ah, não. Dando tipo, continuidade, a gente não falta só complementar, né? Que a Wandering Loud é uma música que traz o John Anderson. Eita! O Ian Anderson de Ian. volta pra realidade. O John Anderson, coitado. O Ian Anderson de volta pra realidade, né? Porque fala sobre caridade, fala sobre ele refletindo sobre caridade, né? E a gente pega aí um gancho nessa questão da caridade, porque a gente vai para a faixa seguinte, que é exatamente o oposto. Up to Me. Que, como diz o próprio nome, né? Traduzindo numa tradução livre, Acho que seria, Up to Me. eu primeiro, né? O que importa sou eu. É mais ou menos isso. Up to Me. Eu não Depende lembro de dessa mim. frase. Eu sei que Up to You depende de mim, sim. É porque Ok. Up to You depende de você, então. Depende de você. It's você up to you, decide. então. E It's Up to Me depende de mim, ou seja... Porque é eu difícil vou- tradução livre, Uma das realmente. primeiras a serem gravadas. E essa Eu música gosto fala Boa justamente também. sobre- Muito Essa bom. música leva esse nome porque ela fala justamente sobre egoísmo, né? A música narra um cara que é egoísta, que trata mal uma mulher. Tem tudo isso nela, né? Se vocês pegarem a É letra. literalmente a música para não ser, gente. Então. Ela é Basicamente. exatamente o oposto da música anterior que fala sobre caridade, né? Sobre ser bom com as outras pessoas. Essa música não, o cara é um babacão, põe a mulher no carro, tira a mulher do carro, fala que a mulher vai pra onde ele quiser e maltrata as É um pessoas. personagem controlador, É um machista. personagem controlador machista que o Anderson botou nessa música. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais válida pra dizer sobre ela também. Eu gosto Você tem muito da alguma coisa? performance de guitarra do Ian nessa E tem uma música. flauta bem safadinha nela, né? Sim. Eu gosto dessa flautinha. Ela meio que Eu gosto do aparece arranjo super- dela. Ela tem um arranjo muito legal. Então ela não. Foi uma das primeiras a serem gravadas pro álbum também. Foi. Foi. Uma faixa muito Acho boa, que- eu gosto bastante. O Locomotive junto com o Locomotive Breath. E é uma música Que a gente vai sensacional. chegar nela, tem uma historinha. Mas, E- muito bem. Isso terminou lado A? E aí a gente Terminou tem Terminamos. lado A, Agora a gente vai pro terminamos. lado B. Agora o lado B. Mas vamos só abrir Que uma pra sala nova que tá zoada. mim, tipo, com todo respeito ao lado A do álbum, que é memorável. Você tem a mesma opinião que É eu, superior. então. Lado B, inclusive da Superior, banda, né? Lado né? B, My God. Sim, Tem uma My sequência God. de música ali que é muito Porra. absurda. Começa com um violãozinho. Tipo, muito My agradável, God. né, Tem nem o que que falar. A gente vai sutil, explode. agradável, e depois então. E a guitarra já entra com tudo logo depois, né? Clipe Esse. no Ice Love Everywhere. Desculpa, o teu cortou, Sim. Arthur. Ah, cortei, né? Porra. Se eu não me engano, esse My God tem um clipe naquele festival que a gente comentou.
com o Que Kevin eu vou McLeod. É até melhor falar do outro sobre. desse álbum, não lembro. No Eyes of Eyes of White, aquela Isso, Eyes performance, of White. puta que pariu. Muito Cara, boa, né? foda. Destacou muito. Cara, sem sacanagem. Essa foi uma das primeiras. Essa foi a primeira música a ser escrita a mais antiga. Porque eles escreveram ela também nas sessões do Benefit, mas ela não entrou no álbum por limitações de tempo. Caramba, mas não combina foi... muito com Benefit, né? Também não achei. E eles tocavam ela nos shows da turnê, e uma prova disso é esse show da Ilha de White, que é um show de 1970, antes da gravação do Aqualung, na turnê do Benefit, inclusive o Glenn Corney que tá lá tocando a música, e mesmo os arranjos, né? Não mudou muito. Mesmo os arranjos, não mudou praticamente nada. Ele mudou engraçado, né? uma ou duas estrofes, mas pouquíssimo. Combina mais com esse álbum. Sem dúvida nenhuma, total. Inclusive mas é aquilo, né, cara? A gente se acostumou também muito a ouvir ela no Aqualung, então... Na maneira como ela tá. Se a gente ouvir ela fora... Se tivesse no Benefit, a gente achar que combinava com o Benefit. Talvez. Talvez não, né? Mas talvez... ajeitando o cabelo. Talvez eles pudessem ter mudado alguma coisa pra soar até a mesma sonoridade que o Benefit. Gravação também, né? Sempre tem diferença, essa música é muito foda, cara. Uma coisa que eu noto é que o lado B é bem mais pesado, não só em letra, como em sonoridade. Muito mais que o lado B. Eles mostram de fato uma vertente. Muito. Primeiro, tem vinheta esse lado B? Não, né? Tem só umas. Slipstream. Slipstream, né? Verdade. Foi escrita meio que como um medley de Rimin, Slipstream e Locomotive. Faixa pesadona, e tem uma crítica, o meme, né? Crítica social foda. Que é a primeira crítica direta, né? Que o Ian, né? Ia falar de John de novo. Faz no álbum, que é a respeito da relação da igreja com os seres humanos, né? Com as pessoas. A maneira como a igreja... Basicamente é o que fala o álbum, né? Essa segunda parte. A maneira como a igreja faz a cabeça das pessoas para que elas façam aquilo que ela quer, né? As faixas seguintes vão tratar um pouco melhor sobre isso, né? O lado B desse disco fala sobre religião. É uma crítica bem ácida à religião. A religião. Se o lado A fala sobre os mendigos, né, que era um problema social corrente, né, na Inglaterra, o lado B fala de outro problema, né? Só que é em geral, que é a questão da religião. De Deus. É a maneira como a religião controla as pessoas, exatamente. Bom, faixa My God. Vocês têm alguma coisa a complementar? Cara, não, só a performance que é maravilhosa. E quem não viu esse clipe, assista. Assiste, tem em qualquer lugar aí. Só isso. Qualidade muito boa, inclusive. Eu preciso ver, não vi ainda, mas vamos pra faixa seguinte, então, né? Vamos. Que é Hymn 43. Hymn 43. Porra, boa também. Mas é uma crítica, é boa. Olha como é que esse lado B começa, né? Também outra esse lado B, na verdade, eu acho que ele nem termina, porque, tipo, cara, é muito bom, cara, muito bom. Parece que as músicas, tipo... Você vai escutando, você não percebe que tá acabando, é engraçado isso. E é outra porrada na cabeça, né? A guitarra vem com tudo, e o peso do baixo. Os instrumentos são muito graves no sentido de muito pesado. Baixista aí que aprendeu a tocar baixo em um mês. Então, a gente fala que o cara aprendeu, que o cara tocava guitarra, mas, pra ser sincero, eu já conversei com amigos meus baixistas. Cara, se toca guitarra, ainda é um pouco complicado de você entrar no baixo, porque é outra forma de tocar, né? E o cara, em um mês... semelhança da estrutura, né? Mas, de todo modo... Não é coisa, tocar guitarra ou violão é a mesma coisa? Não é, claro que não. Não é. Você tem uma bela noção quando você pega uma guitarra. O violão é um instrumento muito mais composto em relação à harmonia, né? Geralmente quem toca violão foca tanto na harmonia quanto na melodia. Às vezes até um pouco mais na harmonia, né? Enquanto na guitarra... O foco da guitarra normalmente solar, o cara que toca violão, ele canta também, né? O foco da guitarra é mais solar, é um instrumento mais voltado para isso. Dá para ser harmônico também, claro, né? Mas geralmente você compra uma guitarra para solar. Molecadinha quer ser Guitar Hero, né? Ah, não, porra, eu quero tocar... Se eu for guitarrista um dia, eu vou tocar base só. Ninguém compra o violão pra ser o Ian também não. Tem menor competência pra ser Guitar Hero. Solar base bem mais fácil de tocar do que solo. Tá muito copiado. Não sei os dedos assim. Porra de sweep picking, tapping, não tem pra sacar essas fazer... Acho bonito de ouvir, pra também. Tocar não. É que, pô, eu sento na bateria, cara. Eu sento na bateria pra tocar, que eu toco bastante tempo, pra mim já. Cara, pra mim, foi a coisa mais fácil do mundo, sabe? Pegar o ritmo e tal. Mas eu vejo que tem gente que tem muita dificuldade, né?
Tipo, eu também toco bateria. Eu, pelo menos, tenho essa percepção, não sei se você tem. Mas eu acho que percussão é muito também de instinto. É, Percussão Sabe? é, natural do ser humano. é intuitivo também. pra É caralho. muito intuitivo. Porque você. Tipo, Porque se tiver você uma vai coordenação virando, motora ruim, você tá lascado na você bateria, tá né? fudido. Entende? Tá fudido, A porque guitarra é tem o muito instrumento da que mais requer. técnica. Você tem Sim, que. sim. Entende? Negócio dos dedos, sim. É, Mas em questão de dificuldade, tipo, coordenar tudo ao mesmo tempo, pô, você tá usando os 2 braços e os 2 pés. Tem que ter uma coordenação motora boa, né? Fudida. Então é complicado de Fudida. tocar. O instrumento do vizinho sempre é mais difícil, já percebeu isso? naturalmente, eu acho bateria difícil. É pra engraçado. caralho. A bateria. É que a gente já sabe porque, Todo tipo, a mundo. gente já sabe Mas tocar, né? engraçado, Então. todo mundo fala que baixo. Cara, eu acho que deve ser alguma piada de zoeira, cara. Bom. Que todo mundo fala que o baixo ele é um instrumento mais fácil Ah, não, é dos que de corda o Não pra é baixo. tocar. fácil. Eu Tem não uma sei se é explicação pra isso. fácil. Não, tem uma explicação pra isso. É que o baixo é um instrumento bastante. Você consegue dar um migué com ele falando toca baixo. Porque geralmente que os baixistas ruins, entre aspas, não quero colocar ruins, porque cada um toca a sua maneira, né? Música não é competição. Mas os baixistas com pouca experiência, com pouca técnica, ficam só segurando a tônica. Então, se você só segurar a tônica O que não da tem música, nada de você tá errado. tocando. O que Que não não tem nada de errado. errado. É, A gente então, falou isso segura num a vídeo já. tônica. Mesmo que você É, toque Roger não é Waters que eu ritmo. diga. Mano, Não é o Roger competição, Waters, bem claro. Se eu não me engano, As ele não linhas gravava mais os baixos. fodas de baixo do Pink Floyd, quem gravou É foi o do David David Gilmour. Gilmour, cara. Gilmour. O Rogers é um bom letrista e tal. Se eu não me engano, ele só na minha opinião, não sei, só para não fugir muito do assunto, vou falar aqui. Mas, se eu não me engano, foram os primeiros 2 álbuns ou 3 que o Roger gravou realmente tudo. Porque o Pink Floyd, no começo, ele tinha mais uma coisa, mais uma composição em grupo, sabe? É bem Tipo, que divididinho. todo mundo, É, que parecia que tava todo mundo tocando o seu, sabe? Depois o Roger foi começando a tomar conta Então, da e o banda, você baixo sabe o que tem aconteceu. essa fama de ser mais fácil justamente por isso, né? Se você dá um baixo pra um cara que você precisa cobrir uma coisa lá. Eu mesmo já toquei baixo na igreja dessa forma, só segurando nas tônicas. Então, 4, 5 notas você O que é uma consegue tocar. tônica, pelo amor de Deus? A tônica é a nota base da harmonia, no caso de uma Da base? harmonia, né, uma harmonia tonal, né? Aí você tem a tônica, que é a nota base, né, de onde ela parte, seja menor ou, ou maior. aqueles Oh, caras mano, que só fazem eu também, cara. Eu exatamente. toquei isso, meu Lightning Metal, por Spirit, eu exemplo, é nunca tudo tinha junto, tocado junto, baixo uma vez na vida. Gene Simons do Kiss. Então, é isso. O, Que pariu. o amigo meu falou: você faz assim, assim, assim. Eu tô lembrando de falar de qual faixa? A gente Falando tava de falando Hymn de Hymn 43, Não, né? a gente começou a Mas a gente não falar acabou. dela e a gente tá falando. A gente. Porque a gente tá falando do riff da guitarra. Vamos. Sim, essa música tem a Que letra ela- dela que fala sobre a crítica às pessoas hipócritas, né? Também. O típico cristão de domingo, né? Que domingo vai pra igreja, Cristão de durante a domingo, semana toda peca a semana toda para domingo se redimir. Falar mal Mais ou dos menos sobre outros, fofoca e Cara, assim. Cara, as letras desse lado B são muito atuais. É mais ou menos sobre isso que ela fala, né? E é pesada tanto quanto a outra. E a melodia dela, ela foi escrita meio que com um medley. Ela também foi uma das primeiras a serem escritas também, depois de My God. Mas ela foi escrita durante as gravações. My God foi escrita durante as gravações do Benefit. E essa foi durante as do Aqualung mesmo. E ela foi inicialmente baseada... Ela seria meio que uma espécie de uma música maior, de 8, 7 minutos de duração, que ela teria um interlúdio acústico e terminaria também de uma outra maneira. Só que no álbum o Ian manteve assim. Só que ele alterou as letras de Rimin para falar dessa questão toda da religiosidade. E as outras 2 partes da música foram divididas em faixas. Que seria a parte que aí virou Slipstream e a última parte da música Locomotive Breath. Que ele só alterou as letras, mas a estrutura musical continua a mesma. Caramba. Show. Então, bom, temos que louco, né, velho? Para falar sobre. Diferente, né? Então vamos para a faixa seguinte. Creio que não. Faixa seguinte, que é a Slipstream. O Kevin tinha falado sobre ela anteriormente, né? Acho que gostava, né? Já não tem muito o que falar dessa, né? É uma reflexão sobre a vida, né? Vinheta acústica. Ela é uma reflexão sobre a vida sobre a morte. Segundo diz a descrição do pessoal lá das gringas. Não sei se de fato foi essa a intenção de Anderson, porque, né, pode ser um mistério. É muito interpretativo, né? Mas é uma meio que viajandinha. Ela também, tá uma letra bem abstrata. Agora, se vocês não se incomodam, né, vamos passar para a faixa seguinte, inclusive minha faixa favorita.
Estou com pressa pra chegar nela. Porra, essa aí é pedrada, Verso hein? que essa daí, puta que pariu. Locomotive Breath. Vou dessa. Oi, Arthur? Essa, se eu tivesse que escolher a música que eu é menos louca. gosto do... Acho que tudo, né? Teatro, música, tem flauta, tem guitarra. Lírico também, né? Lírico. A letra também é muito boa, então... A letra também é uma crítica, né? Religião, né? Fala sobre um cara... O Calvin a se família. enjoa só, ele gosta da música. Acho que Ela é uma puta música. É que hoje em dia, sei lá, ela que, que Mano, é que você pra mim escuta foi que tanto e não envelheceu vai, mal, né? Ah, entendo. sabe? Mas é uma puta música. Foi uma música competente? Tem um cover... Grande Extremamente, tem um cover não do tem música Halloween ruim. dessa música. Muito bom, inclusive. Verdade, eles não tem música ruim. Verdade. Um cover Eu dela. vou até ouvir essa música de novo. Já faz Isso, um tempinho escuta. que eu não ouço. Escuta, presta Vai que, atenção. sei lá, que eu... Põe um fone... Aquele fone de alta resolução que você vai... Olha, Foi um fonezinho que já era, velho. Já era. Eu confesso que durante muito tempo eu peguei bode dela, porque nos shows da banda, eles ficam, sei lá, 5 minutos de introdução. Esqueci de Eu não comentar. tenho tempo saco do pra essas show. porra, não. Esqueci de Gastando comentar, né? tempo Tem a do- introdução também que é clássica, do né? show. O piano, Do show. o piano sozinho lá e depois a guitarra vem. E entra e a música Aí começa. fica aquele duelinho. A crítica da Rolling Stones é que essa música é muito repetitiva. É, Mas ela é genial, né? são burros, né? Por isso, também tem um fator. Aí, ó. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tá? Diga. Isso aí é uma coisa. Você tem uma coisa muito difícil de manter, pelo menos na percussão, é a repetição. Pode Repetição. parecer que não, mas é muito difícil. Porque vocês já escutaram Ken? Ken, a Acho banda? que eu já Sim, ouvi, sim. mas nunca parei pra ouvir de fato. Sim. Tagomago, então. Cara, Sim. o baterista do Ken, ele é um dos, tipo, melhores da história. Melhores. Só que ele não faz virada. Praticamente, ele não faz virada. Ele não faz. O que ele faz é, ele mantém um ritmo por, tipo, exatos. Por exemplo, tem uma música do Ken chamada Hallelujah, que tem, tipo, 18 minutos. Ele mantém na mesma É muito precisão difícil. e na mesmo Você é ritmo. louco. 18 minutos. Cara, é muito difícil. É muito Tem difícil. uma coisa que, tipo, Tudo influencia, né? é muito difícil, cara, Pode dar uma pra câimbra na manter, perna, tipo, uma dor no braço, o uma tempo coceira. todo. Sim. Por isso que você sempre, tipo, normalmente nas músicas eles estão num compasso, aí muda o compasso, tem uma virada e volta outro ritmo, Sim. porque cansa um pouco, tipo, manter. Então, a gente fala que ele é um dos mais precisos do mundo. Então, tipo, repetição nem sempre é uma coisa ruim. Às vezes exige muita técnica. Então, é isso. Eu acho que isso Você fazer repetição, pra linhas mim, iguais em igual, é boa muito parte da complicado, música. cara. Porque o Você começa baterista numa tem boa, muito... mas... Tem muito da nossa cabeça, a gente tem muito essa neura de, cara, a gente precisa preencher o tempo. A gente precisa preencher o tempo. A gente precisa preencher o tempo. Sim, velho. E a gente varia as maneiras de preencher o tempo na música. Virada, Não- sim, claro. Exatamente. Mas, cara, o diferencial tá como é que você vai preencher esses tempos e da maneira exata como você vai preencher. Correto. Bicho, pra tu preencher de uma maneira igual, cara, isso é dificílimo. Cara, eu vou ser bem sincero, eu acho que eu não conheço Coisa um da bateria, baterista cara, é além difícil. desse cara que faça isso. Não tem. Não tem. Não tem. É muito complicado. A gente fala de virtuosismo, de Bill Bruford, de todo mundo aí, do prog, Mas né, às cara? vezes o simples... Ele é mais preciso, cara. A precisão Cara, o simples conta tudo. Fazer o simples é difícil, Por cara. muitas vezes é o fazer o difícil. Exatamente, esse é o ponto. Porque, pra gente dar um exemplo, Paulo, essa música, ela fica 18 minutos, basicamente entre um paradiddle entre caixa e Não faço a menor bombo. ideia de que seja um paradiddle. Então, tipo, sim. Você explica melhor, né, Kelvin? É quando. É tipo um exercício, talvez? É. Paradiddle. É Não tipo, lembro o que. é mais ou explicar menos um direito isso. exercício É rítmico. tipo, quando você faz Como... pra treinar, basicamente. A gente usa os paradiddles pra treinar do jeito que a gente faz direita, esquerda, enfim. Aí ele toca, fica assim, tipo, muito tempo. Só que se você escuta a música, isso cria um senso hipnotizante, porque fica se repetindo. Porque são não muitas varia. poucas variações. Não varia. Então, Fica assim. não varia. Aí tu fica... Cara, é muito louco. A música dá, tipo, muda completamente. E ele é muito preciso. Então, tipo, ele não sai do ritmo. Ele não erra a nota. Entende? Então é Ele não complicado, varia. cara. Essa coisa de repetição... A impressão sem Essa coisa de sacanagem é de que é repetição um robô tocando.
Ou um loop, né? Ou Um loop. O cara pegou no computador lá e já era. Loop de fita. Então, tipo, eu acho que essas foda. críticas em questão de repetição, às vezes, são um pouco Bem babacas. bestas, entende? Minha Exatamente. opinião, Só claro. preencher texto. Só toque com o coração. O ideal é a gente Importante é servir a tocar. música. Exato. Servir a música sempre. Não servir a si mesmo. Sim. Muito bem. Um bom vamos pra músico faixa- serve a música. Exato. Para a última faixa, Eu conheço- que é muito É. boa também. Depois Up to agora me. já Up to falamos me sobre não, é Wind Wind É, Up. Wind Up. É, Wind Up. Eu Wind Up. sempre confundo os títulos. Não, a Wind Up é curiosa, né? Eu escutei o álbum todo pelo Spotify. Tenho duas Wind Up no Spotify, sei lá por quê. Tem. Tem. Como assim? É porque tem uma versão alternativa que eles chegaram a gravar. Ah, é Na versão de verdade. estúdio, Só que É não. no Só que. É bem diferente. remix Só do que Steven Wilson. É. Tem uma versão alternativa que eles chegaram a gravar, só que eles meio que ficaram em dúvida sobre qual lançar e lançaram essa. primeira. Aí no Deluxe lançaram a outra versão, pra quem Tem quiser ouvir. Spotify. É difícil, né? Esses caras não. Se bem é bom, né? Mas é ruim, né? É uma crítica, inclusive, que eu tenho a essa indústria fonográfica digital ainda. Porque os caras sempre botam a última versão, né? Nunca a versão clássica. Aí você escuta um álbum achando que tá escutando outro. Vamos acreditar que é isso. Bom, vamos voltar pra Wind Up. Vocês têm que falar sobre ela. É uma música legal, né? Não, eu acho que ela é um pouco. É legal, Grande mas acho que ela ainda spoiler, fica. Bom É encerramento. É um bom ensinamento, mas ainda acho que ela fica meio A quem? A quem? lado B, Do lado um pouco B. na É sombra porque do o lado B é muito foda. Então as Mas é uma boa concorrentes eram parte, peso não dá pra falar pesado. que é ruim. Não é Não dá pra não. falar que é ruim. Não dá pra falar que é ruim porque eles são músicos muito competentes, então, tipo, qualquer. Enfim, qualquer coisa, né? Porque Exatamente. vocês Essa é curiosa. Essa pra fala encerrar. sobre a maneira como as pessoas utilizam Deus para conseguir suas coisas, né? Tem uma faixa nela, uma frase dela que diz que Deus não é um brinquedo de corda, né? Que você pode usar quando quiser e depois que você precisa, você vai lá e dá corda de novo e usa de novo e assim por diante. É uma crítica Cara, a o isso, Ian né? Anderson Tava bravo. tava puto. Ele tá até hoje, Com a né? cara. Tava Até hoje. revolt O velho veio em pistola. 70. Mas é uma boa, todas as Cara, letras têm esse toque, né? Esse é, esse toque as de letras fala. todas do lado B. O Ian Anderson, ele sempre foi uma pessoa muito com temperamento, como a gente já comentou no vídeo, né? Bastante. Não é uma pessoa com Temperamento muito forte. bem quisto, muito. né? E Agora, o fato de que... mas isso é uma coisa pra gente comentar outro vídeo. Eu entrei aqui no ProgTalk, eu tô falando um monte de tópico, o Paulo vai ficar louco, né? Não, Falando, mas não tem vamos fazer um problema. vídeo sobre capas feias, vamos falar sobre A gente fala, a gente tem que produzir conteúdo tem que mesmo. falar. porque É, a gente quer trazer uma coisa, mais aprofundada no prog, né? Porra, sem dúvida. De prog progressivo específico. Então, por isso a gente encerra o Aqualung, álbum do Jack and Tal, com a música Wind Up. Considerações finais? Não, só agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo. Bom álbum, e até escutem. o próximo. Escutem. Exato, e tem uma escutem versão o ao álbum. vivo desse álbum de 2005, um álbum ao vivo chamado Completinha? Wind Live. Recente, eu acho que é da formação mais nova. Todo? Tipo, com o Martin Barr. É da formação dos anos 2000. Essa mesmo desse show de Montreux, que é eles tocando o disco inteiro. Muito bom. Muito bom mesmo. Não sei como 2005 é o álbum, né? Não vi ainda. Tem nas plataformas digitais. Galera, não tenham preconceito com formação. Ficar velhinho toca, viu? Martin Barr ainda arregaça na guitarra. Sim, é um puta Toca álbum por causa disso, álbum ao vivo, de 2005. Esse 2005 eles tocavam juntos ainda? O Martin Barr e o Ian Anderson? Eles romperam 2010, 2012, por aí. Que o Ian começou a lançar. Começou a lançar discos solo, essas porra. A gente tem um tempinho mais ainda pra falar. Ainda ou vocês vão ter afazeres agora? Dá pra gente falar uma coisinha? Queria comentar sobre isso. Sobre o Tickets a Brick 2. Vocês já viram isso? Vi. Eu gosto do álbum. Inclusive tem um DVD do show. Que na primeira parte do show ele toca o Tickets a Brick original e na segunda ele toca o disco de 2012, que é a sequência. Confesso que depois que eu vi o outro, meio que fugiu. Eu gosto, mas eu confesso que eu sinto falta do Martin Barr. Não acho ruim.
Eu gosto. Sabe o Eu que é achei bem engraçado, interessante. Paulo? Porque esse disco, ele basicamente ele é feito pelo Ian Anderson. Uhum. Tem participação de membros do Jethro Tull, se eu não me engano. Tem. Só que ele foi acreditado originalmente para Ian Anderson, então não é um álbum da discografia do Jethro Tull. Mas soa como Jethro Tull. Vale a pena escutar. Ele lançou. A capa é um site de computador. Nossa. É boa a capa, é boa. É boa. Bonita. É porque ele faz meio que uma E a história atualização da continua capa de paródia. 72. É uma continuação falando tipo sobre os futuros que podia rolar depois daquela história, depois do garotinho lá Menininho lá. concurso. Ah, tá. Entendi o contexto agora. Eu tô vendo aqui. É um site Escuta, com você vai foto gostar. de jornal, né? Você vai gostar. Vou ver. E Talvez tem um escute álbum hoje. ao vivo de 2013, que na primeira parte do show ele toca o tique original e na segunda ele toca essa sequência, o álbum inteiro, novo. Show Eu de tenho bola, até em vou ver. DVD, muito bom. Então fiquemos todos duros, feito um tijolo, e vamos nos despedir dos nossos amigos, né? Fica aqui o espaço, Kelvin. Mais um Deu seu tchau, Prog-Talk foi, aí. ó. Mais um Prog-Talk. Fica agora o espaço para vocês Mais um despedirem, Prog-Talk aí. Kelvin. Vamos. Tchau, pessoal. Valeu. Só tô dormindo aí? Tchau, amigos todos aí. Valeu. Espero que tenham Até o próximo gostado do episódio. episódio descontraído. E é isso aí. Vamos. Show de bola. Vamos nessa. Vamos por mais mais. um Prog-Talk. Fico muito feliz em tê-los aqui conosco. Meus amigos também, Kelvin e Arthur. A gente sente saudade do Leandro, né? Logo mais ele volta. Ele comentou que um dia ele Amém. Imagina a resenha, 4 pessoas aí. Vamos botar mais gente. Vai chamar o Romano. 4. Uma bagunça. E a gente agradece mais uma vez a presença de vocês. Mais uma vez a gente reforça que é muito importante essa audiência, porque através dela a gente consegue melhorar e crescer o nosso trabalho. Então, por favor, continuem seguindo, continuem acompanhando e compartilhando. E como eu sempre digo, se você gosta, mande para o amigo. Se você não gosta, mande para o inimigo. E assim você divulga o nosso nome. Só fica aqui o nosso prog, tchau. Até o nosso próximo episódio. E tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.